Oi, pessoal. Espero que todos e todas estejam bem, que descansaram aí no carnaval. Sou a professora Priscila, sou mestre e doutora pela Unicamp, pesquisadora e professora na área de inclusão escolar. E hoje eu queria fazer um vídeo que, na verdade, eu dividi em duas partes. Primeira parte, durante o carnaval, eu fiquei pensando muito nas histórias, nas experiências que eu vivi como professora. Eu tenho aí cerca de 24 anos de docência e nos últimos 6 anos, né, eu fui puxando na minha memória quais eram os relatos, o que me chamou a atenção. E aí, muitas histórias tristes, desesperadoras, mas eu gostaria de compartilhar uma delas, escolhi uma delas para a gente começar a falar da questão da adaptação, né, e das estratégias de adaptação escolar. Uma vez, há muitos anos atrás, eu estava indo para minha sala de aula, numa troca de aula, e esqueci o apagador. Encontrei um aluno que estava vindo e era transtorno espectro autista, e esse aluno tinha 11 anos mais ou menos, e eu falei para ele: olha, você vai entrar na sua sala? Vou. Eu falei: olha, faz favor para mim. Tem um apagador que fica na janela e tem um apagador que fica na mesa. Pede licença, pede para o professor, diga que é para mim, pega o apagador da janela. Ah, lógico, professora. Quando eu olhei para trás, tinha um professor vindo, também trocando de sala. E esse professor falou baixinho assim para mim: ele não vai entender, ele é autista, e fez assim com a mão, ele é autista, ó. Eu ignorei, né? Dei a famosa egípcia, fiquei de lado ali, o aluno saiu. Aí o aluno saiu com o apagador. Ó, professora, eu falei: muito obrigada. E aí eu olhei para o professor de novo, ele fez assim para mim, ó. Gente, o que essa história traz, né? O total desconhecimento desse professor, que, diga-se de passagem, dava o dobro de aulas que eu nessa turma, né? E um hábito, né, de muita gente subestimar os alunos que têm algum laudo, algum diagnóstico. Então eu vi isso claro ali naquele momento, né? Ele subestimou esse aluno por desconhecer essa criança completamente. E aí eu comecei a lembrar das falas desses profissionais, né? E eu lembrei de coisas como: não é minha função, eu não ganho para isso, eu não vou, isso aí é falta de limite, isso aí é falta de educação. Ou o professor laudando o aluno: olha, esse aqui eu acho que é isso, esse aqui eu acho que é aquilo, dando laudo para os alunos, né? E aí eu fico pensando, gente, como professora, que um profissional, quando ele escolheu essa profissão de professor, provavelmente ele escolheu, né? E a gente parte do princípio que essa pessoa ela tem, né, um olhar diferenciado para a sociedade, uma vontade de mudar essa sociedade e que ela também sabe que ela não vai ficar rica, que ela não vai ganhar rios de dinheiro, que ela vai trabalhar de sábado, de domingo, ela vai levar trabalho para casa, vai ter sábado letivo. E, principalmente, a gente espera que esse profissional saiba que ele vai entrar em 5, 6 salas de aula com 30, 40 crianças ou adolescentes e que ele vai encontrar ali uma diversidade muito grande de pessoas, de histórias de vida, de contextos de vida. Muita criança, muito adolescente, a única refeição decente que tem é na escola. Né? Muitos têm ali casos, né, de alta vulnerabilidade, alcoolismo na família, pai e mãe que estão cumprindo pena em algum presídio, de repente você tem ali uso de droga, violência doméstica, crianças e adolescentes sofreram abuso sexual, uma infinidade de temas. E, gente, eu não estou falando da escola pública, hein? Estou falando de escola. Porque não importa o tanto que a família tem na conta bancária, essa realidade ela é comum a todos. Então, eu fico pensando, né, como profissional da área, como que esse profissional não percebe, não sente. E no contexto da neurodiversidade, essas falhas são ainda maiores por parte dos profissionais, que ignoram, que têm medo, né, que não chega perto, que se recusa. Eu sei também, pessoal, que existem histórias maravilhosas. Eu mesma lembrei de várias experiências profissionais, colegas meus, que eu admiro profundamente, né? Que me inspiram, pessoas que eu falo assim: olha, essa pessoa
faz um trabalho magnífico, tem realizado um trabalho maravilhoso, exemplar. Então aproveita, gente, curte esse vídeo, compartilha e se inscreva no canal e escreva para mim as suas histórias, tanto positivas quanto negativas. Vamos fazer aqui esse espaço de diálogo crescer para que eu possa, né, trazer instrumentos para o seu caso, para aquilo que você está vivenciando. Então, deixei o recado aqui, vamos continuar. E aí, gente, eu fico pensando, né, que existem essas experiências muito positivas, experiências muito negativas, a maioria por desconhecimento, né? E aí, nessa segunda parte do vídeo, o que eu proponho aqui? Estratégias para que a gente dê uma aula de fato inclusiva, de uma aula que essa criança, esse adolescente se sinta parte, se sinta acolhido, acolhida. Então, vamos começar daquilo que eu já falei, né? Você é profissional, você é professor, professora, você já conversou com a família, ou já ouviu o AEE falar da família para você, você já está construindo, já construiu o seu PEI, você já leu o protocolo de conduta dessa criança, já sabe quem ela é, você já conversou com essa criança e, principalmente, você conversou com apoio, com o profissional que apoia essa criança na sua sala de aula. Então, você já sabe ali onde é o lugar mais adequado para colocá-lo ou colocá-la para sentar. Você já eliminou, tentou minimizar certas barreiras na sala de aula para que aconteça essa aprendizagem, né? De repente, algum estresse sensorial que pode ocorrer. Então, você já dimensionou tudo isso, você já tem essa bagagem com você, e aí você vai para a sua sala. Então, a primeira estratégia que eu sugiro, que eu faço muito isso, e recebo de pais, mães e narrativas, né? Enfim, narrativas que falam para mim, olha, Priscila, meu filho adora a tua aula, ele fala que se sente seguro, ele gosta quando você coloca as coisas no quadro. O que eu faço, gente? Eu acho que é uma estratégia que eu devo compartilhar. Eu coloco a data, a disciplina, e aí eu coloco logo abaixo, se eu tenho 2 aulas, o que eu vou fazer em cada aula. Então, por exemplo, eu falo assim, olha, na primeira aula eu vou dar uma aula dialogada, a gente vai conversar um pouquinho, eu vou usar o livro, eu não vou usar, então que material que vai ser usado, página tal. Embaixo eu coloco, olha, na segunda aula a gente vai conversar um pouquinho sobre as dúvidas e nós vamos fazer uma atividade da página tal, essa atividade é em duplo, não é? Eu já coloco um roteiro, né? E essa criança, esse adolescente, se sente seguro, opa, já sei o que vai acontecer aqui, principalmente para transtorno do espectro autista e TDAH. Bom, outra estratégia, se eu já conheço, se eu já investiguei, já conversei com essa criança, com esse adolescente, né, e sei quem ele é, eu vou tentar usar reforçadores, o esquema da análise do comportamento aplicada, reforçadores para evidenciar, para reforçar aquilo que ele tem de melhor, aquilo que ele fez de legal na aula. Então, eu vou dar um outro exemplo, tá? Eu tinha um aluno autista que tinha hiperfoco em dinossauros. Eu ia começar a aula, o bimestre, 6º ano também, com pré-história. E aí eu cheguei, né, na sala, já sabia que ele desenhava muito bem, falei assim, olha, você não quer fazer um desenho no quadro dos dinossauros? Porque eu vou falar de pré-história, eu vou falar da origem da vida, dos seres que ocuparam esse planeta, até a chegada do homem, da presença do homem. E aí ele falou, lógico, professora, ele adorou a ideia. Ele foi lá e fez um desenho lindo, com vários dinossauros, várias espécies. E aí, quando ele estava desenhando, ele falou, professora, você sabe que seres humanos e dinossauros não viveram na mesma época, né? Falei, sei, vocês sabiam disso? Aí alguns sabiam, outros não. Falei, então é muito importante essa informação. E aí ele fez um desenho e ele colocou um espaço de tempo, que foi entre dinossauros e seres humanos, e depois desenhou os seres humanos. E ficou lindo o desenho. E isso, gente, além do reforçador, que foi o elogio, o chamar dele ali no quadro, que para ele era reforçador, né? Ele sentir em evidência, para outras crianças pode não ser, então cuidado, conheça essa criança, né? Que de repente expor
a criança ali na frente pode ser horrível para ela. No caso dele, não era. E aí o que aconteceu? As crianças da sala passaram a chamá-lo quando havia trabalhos que tinham que desenhar. E eu sempre proponho um trabalho que tivesse a possibilidade de uma expressão ali de desenho, de quadrinho, de alguma coisa. E aí eles falavam, eu quero fulano, eu quero fulano. Não, ele vem para o meu grupo. Então ele se sentiu acolhido, porque todo mundo queria aquele menino que desenhava muito bem. E que era um menino muito bom, de história pelo menos, ele conhecia muito, ele gostava. Então, o que aconteceu ali? Qual era a fragilidade daquele aluno? As habilidades sociais. Ele não tinha amigo, ele não fazia trabalho em grupo. E a partir desse momento, ele passou a se engajar com a turma. Então, essa é uma boa estratégia, né? Chame esse aluno a partir das suas potencialidades e não a partir das fragilidades. Coloque em evidência, reforce, use os reforçadores adequados para você valorizar aquilo que ele tem de melhor. Eu vou gravar o próximo vídeo sobre as adaptações de atividade, já deixo aqui um spoiler, né, de que essa criança, ela tem que acertar. Você não tem que dar uma atividade que ela erre. Comece pelo acerto. Comece por uma coisa simples, para que ela acerte, 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 e aí você reforça, você aumenta a chance dela querer aprender, você aumenta o seu vínculo com ela, você aumenta a autoestima dessa criança. Então, é muito importante que a gente estabeleça, né, um conhecimento, uma relação de conhecimento em que eu evidencio aquilo que ele tem de melhor. A última estratégia que eu vou falar hoje é você compartilhar com os colegas, né? Em reunião, HTPC, aqui chama HTPC, que são essas reuniões semanais, né, que a gente tem na escola. Em grupo de WhatsApp que seja, gente, compartilhe aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo. Né? Não tem problema a gente errar. É importante a gente estar pautado em evidências científicas, saber o que está fazendo, mas nem sempre vai dar certo. Né? Então, compartilhe isso com os seus colegas, para que as pessoas da escola, a gestão, professores, todos os envolvidos tracem um plano de ação e que esse plano de ação seja para o ano todo. Porque nós, professores, muitas vezes, nós ficamos um ano só com aquela sala de aula. Existe o nosso sistema educacional, ele possibilita que todo ano a gente troque. Eu mesmo passei por várias escolas. Então é importante que a gente pense assim, eu tenho esse ano e eu vou fazer o meu melhor esse ano. Né? Eu tenho esse tempo, que não é muito tempo. Se for pensar bem, é pouco tempo. Né? Mas a gente vai fazer. E aí, para o outro ano, se a gestão assumiu essa responsabilidade de continuidade, de inclusão de fato, de verdade, ela vai manter aquilo que você fez, ela conhece o que você fez, ela vai passar para o próximo professor aquilo que você fez. Então, é importante que a gente trace coletivamente. E por último, que nós, da gestão escolar, professores, que a gente saiba, a família, o aluno, que a gente saiba o que a gente quer da escola. O que eu quero da escola para este indivíduo? Eu quero que ele aprenda conteúdo? Eu quero desenvolver nele autonomia? Eu quero desenvolver nele habilidades sociais? O que é importante para essa criança? E aí, quanto mais cedo for a intervenção, melhor. Porque aí, quando chega na adolescência, que é uma fase difícil para todo mundo, essa criança, esse adolescente está seguro, porque ele percorreu uma trajetória que deu autonomia, deu segurança para ele, para ela. Então, pessoal, pense nisso. O que eu quero com a minha disciplina? Eu quero que ele aprenda profundamente a Era Vargas, né? Ou eu quero que ele desenvolva habilidades sociais, ele consiga ter amigos, ele faça trabalho em grupo, ele consiga expor o que ele sabe verbalmente ou na forma escrita. O que eu quero com a minha disciplina para esse indivíduo? Né? E é isso que a gente tem que focar, porque a ideia do conteúdo, só conteudista, ela já está ultrapassada para todo mundo. Né? E lembrar que a escola é um tempo significativo da vida dessa criança, ela fica muito tempo.
E ali pode ser o único ambiente que ela é ouvida, que ela recebe um bom dia, um obrigada, que ela recebe um sorriso, que ela é tratada bem. Pode ser o único ambiente, né? Ainda mais se for uma criança, um adolescente com deficiência física ou intelectual, um transtorno, né? Por quê? Porque de fato a vida dessa pessoa já é complicada, porque ela ouve muitos nãos, ela está sempre exposta ao fracasso, ela está exposta a preconceitos. Então ali é a nossa obrigação, né? Não é endurecer, não temos que endurecer, nem perder a ternura, né? A gente tem que se abrir, aprender junto, né? Olhar, sentir, experimentar dentro daquilo que é cientificamente correto, programado, estudado, e eu vou colocar em prática, na minha prática docente, de fato, né, uma prática inclusiva. Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero ter contribuído com essa formação e com o fazer, né, da educação especial, da educação inclusiva no Brasil, desculpem, e que a gente possa ter realmente práticas que contribuam para a dignidade, para a vida desse indivíduo, tá certo? Então vejo vocês no próximo vídeo, eu agradeço, compartilhem, curtam e se inscrevam no canal e, acima de tudo, escreva aí, perde lá uns 2 minutinhos da sua vida, compartilhe a sua história, compartilhe a sua experiência, tá bom? Muito obrigada, até a próxima.